Olá, amigos. Eu sou Rose Antoniassi e este é o Café com Personalidade. No programa de hoje, eu entrevisto Fábio Silva Gomes, jornalista, escritor e memorialista. A entrevista acontece nesse espaço super aconchegante que é a Cafeteria de Marie. O programa começa agora. Você é meu convidado. Do Café com Personalidade. Eu estou recebendo Fábio da Silva Gomes, jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, agradeço o convite e a oportunidade. Eu sei que muitos te tratam como Fabinho. Eu posso tratá-lo assim também? Claro. Então tá bom, Fabinho. Fabinho, pelo que eu li sobre você, com 2 anos você começou a ser alfabetizado. Com 5 anos, começou a escrever livros que aos 12 estariam sendo publicados. Sim. Como foi esse processo? Tão jovem, né? Tão precoce? Bom, eu sempre gostei muito de leitura. Então, lá no comecinho, né, eu pegava revistas, pegava coisas que tinham ilustrações e eu acabava associando a ilustração com as letras, com as palavras e sozinho eu fui aprendendo. Né? Tinha apoio da família, claro, mas era mais o meu interesse em saber o que era aquilo. E com 5 anos eu comecei a escrever pequenos textos que se tornariam uma coletânea que foi publicada quando eu tinha 12 anos. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha a intenção de aquilo se tornasse livro, mas foi um processo natural. E foi através disso que eu acabei fazendo os outros projetos e dando início aí a isso que eu tenho hoje aí com as famílias, com várias questões voltadas a essa área. E no caso, esses livros, os 2 primeiros livros, porque é tão pouca experiência de vida, né, que um adolescente de 12 anos tem, e qual era a temática desses livros? Você falou de gravuras que você via, que associava, né, mas qual era o tema desses livros? Bom, os primeiros livros, eles eram poesias e contos, eram 2. Aí no ano seguinte saíram mais 3 livros, 2 de poesia, 1 de crônicas e algumas coisas nesse sentido, e depois foram sair das famílias. Então, antes de eu começar a escrever efetivamente sobre família em São Bernardo, eu escrevi outros 5 livros. Legal. Vamos falar sobre as famílias, esse projeto, né, que resultou, por enquanto, em 3 volumes, né? Sim, e o quarto e o 5º estão sendo feitos. Já estão sendo elaborados, né? E nós podemos mostrar aqui. Você pode comentar, por favor, sobre esse projeto? Como que surgiu a ideia de fazer o projeto? É a origem das famílias de São Bernardo do Campo, famílias tradicionais e ilustres. Isso. Esse é um projeto surgido em 2000. Portanto, está com 15 anos já de existência. E até hoje eu biografei 145 famílias, fora as que eu comecei para o 4 e o 5. São 145 já publicadas. E esse trabalho fala sobre um pouco da história das famílias e dos personagens que fizeram nossa cidade ser o que é hoje. Boa parte das famílias são famílias chegadas aí no final do século XIX, começo do século XX. Mas a gente tem gente que chegou na década de 50 também. É uma mescla de famílias daqui, né? Algumas famílias de operários, outras famílias de empresários, não são todas famílias que fizeram parte do processo evolutivo da cidade. E com muitas fotografias, muitos dados, tem histórias engraçadas também. Não é só pura e simplesmente a árvore da família, né? Porque senão ficaria até meio chato. Então tem a árvore também, mas dentro da árvore tem esses detalhes. Esse tempero que você vai costurando com os causos, né? Com essas histórias. Sim. Histórias, muitas delas engraçadas até, claro. Né? Legal. E agora, no caso, né? Você recebeu também vários prêmios pela sua literatura, aqui no Brasil e também no exterior. Sim. Quais foram esses prêmios, Fabinho? E assim, no que isso interferiu na sua carreira? Com certeza, quando a gente recebe um prêmio, deve motivar muito, né? É um retorno pelo trabalho, um reconhecimento pelo trabalho, né? Que no teu caso é a literatura. E quais foram esses prêmios e qual a importância na tua carreira? Bom, eu recebi vários prêmios, né? Internacionais foram 3. O Prêmio Clio de História,
que é uma parceria Brasil-Portugal da Associação Paulistana da História. Eu recebi lá no Terraço Itália, em São Paulo. E os outros 2 foram pela Associazione Culturale Il Convívio, que é da Sicília, lá na região sul da Itália, né? E até hoje eu tenho contato com eles, eles têm associação lá, então eles prezam muito por isso. Não fui até lá, o prêmio veio pra cá, né? Veio por navio pra cá, eu ganhei 2 vezes. E com relação aos prêmios aqui do Brasil, várias menções honrosas. Teve até um concurso de literatura lá em Mauá, que na época era da prefeitura, que foi um dos mais engraçados, porque eu mandei um texto para lá, chamava Itinerário o texto, falava sobre um motorista de ônibus. E eu não imaginava que aquele texto fosse conseguir uma colocação. E ele pegou o primeiro lugar da categoria dele, isso foi legal. E outra coisa, esse prêmio, o prêmio Clio eu recebi junto com o Heródoto Barbeiro, e um dos prêmios da Itália estava no prazo, estava em cima para mandar alguma coisa para eles. E era para mandar por carta. Só que eu não tinha mais prazo para mandar por carta. Eu mandei eu mandei por e-mail, porque foi o jeito que deu. E eu falei, olha, eu estou mandando, não sei se vocês vão considerar, porque eu preciso entrar nas regras e a regra diz que é por carta. O critério era por carta. Uhum. Aí eu tinha, acho que 16 anos de idade na época. Ele recebeu um e-mail, um dos curadores lá, e disse, não, tudo bem, eu achei diferente você mandar por e-mail. E só que eu não estou entendendo, porque você mandou em português e eu entendo pouco. Você tem 16 anos de idade ou de profissão? Eu falei, de idade? Ele, não, tudo bem, eu vou colocar aqui, você, não tenho como interferir mais em nada, você vai ficar concorrendo. E eu ganhei. Olha, que legal. Sobre o que era esse... Então, eu não lembro se esse era o de Poesias de Natal ou se era um outro. Porque eu ganhei 2 prêmios na mesma associação, né? Mas era literatura também. Porque quando eu falo dos prêmios, tem os prêmios que eu recebi por causa desse trabalho, como o Clio, né, que eu citei, e tem os que eu ganhei por causa de texto, por causa de coisas fracionadas, né? Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo. Peço licença a você, Fabinho. E Claro. daqui a pouco nós voltamos com a entrevista com o Fábio Silva Gomes. Dica de saúde aqui no Café com Personalidade, professor Milton Júnior, para tentar ajudar um pouquinho o pessoal aí com atividade física no inverno. Pessoal, no inverno o nosso corpo também desidrata, tá? Então às vezes as pessoas não têm muito hábito de tomar água no inverno. Aí o que acontece? Acaba desidratando. Poxa, você está fazendo atividade física, lógico que você vai transpirar, né? Você vai perder a água para o ambiente e, mais uma vez, atividade física no inverno, você tem que manter a sua temperatura, sempre. Mesmo o fato de você estar transpirando, você está trocando temperatura com o ambiente. O ambiente está mais frio e seu corpo está ali tentando metabolizar para manter a temperatura, tá joia? Então, ó, hidrata, sempre tome pelo menos de 2 a 3 litros de água, se conseguir tomar mais, óbvio, sempre bom. Tá joia? Então mantenha-se hidratado também no inverno. A dica literária do Café com Personalidade de hoje é este livro, Dias de Inferno na Síria. Este livro recebeu o prêmio Jabuti em 2013. O jornalista Cléster Cavalcante foi preso e torturado durante a cobertura da guerra na Síria. E o prefácio deste livro é do jornalista Caco Barcelos. A editora é Bem Virá. Boa leitura! Estamos de volta com Café com Personalidade. Hoje eu entrevisto Fábio Silva Gomes, o Fabinho, jornalista formado pela Metodista. Fabinho, então você estava falando dos prêmios que você recebeu e eu percebi que você é versátil. Você escreve poesias, você tem a parte de biografias, né, a de memorialista. Você gosta de alguma coisa em especial ou gosta de tudo? Como é isso? Bom, eu leio muito, então eu gosto de tudo. Quando eu era menor, é engraçado que eu estava em casa almoçando, aí tinha lata de óleo na mesa, eu ficava lendo rótulo, né?
Então, sempre foi uma coisa muito presente em mim isso da leitura. Eu leio muitas biografias porque é a minha área, é o que eu trabalho hoje. Mas já escrevi até peça de teatro, já encenei, já fiz um monte de coisa nesse sentido. Que legal. Hoje em dia também tem toda uma questão do que eu leio para me atualizar como jornalista. Então eu tenho minha assessoria de imprensa, eu faço texto para internet, eu faço texto para site, texto para livro como ghostwriter. Então, por eu ter me profissionalizado nisso, eu acabo precisando ler sobre tudo para poder oferecer para alguém que pede algum serviço meu alguma coisa, né, que seja dentro do que ele precisa. Então eu passo o tempo todo lendo. Teu universo são as palavras, né? Sim. Então, e também você é palestrante. Isso. E as palestras que você dá, sobre o que é, qual é o assunto que você aborda? Bom, depende do público. Para criança, geralmente eu falo sobre a importância da boa leitura, porque eu falo sobre os livros os menores. Legal. Para o público, por exemplo, quando eu estou aqui em São Bernardo, eu vou falar sobre cidade, ou São Bernardo, ou Santo André, ou São Caetano, como queira, porque o ABC já foi tudo uma coisa só. Então eu pego e falo um pouco sobre o trabalho das famílias, um pouco sobre imigração, um pouco sobre os causos, um pouco sobre a presença italiana aqui na região, que ela é muito forte. Não que não tenha outras nacionalidades, tem também, mas eu enfoco isso porque a maioria das famílias que eu biografei são italianas. E também tem as palestras que eu dou no interior do estado, que eu falo sobre imigração também, mas voltado para a cidade onde eu estiver. Fabinho, você apresenta o programa Bem Passado há 5 anos e esse programa é exibido pela TV Bernô. Sim. Qual é a temática deste programa? Bom, Que é um programa, aliás, que eu já ouvi dizer que tem bastante audiência aqui na cidade. que bom. Então, ele é um programa que fala sobre memória, hoje de São Bernardo, porque ele começou com memória do ABC, ele era na TV ABCD, depois passou para a TV Bernô, mesmo grupo, mas a TV Bernô ela é mais segmentada, mais direcionada para o público bernardense ou para o público batateiro, como queira, né? Quem nasce em São Bernardo, você quer explicar para o meu público que quem nasce em São Bernardo é chamado de batateiro. Fato. Até porque dentro da temática do programa, como eu dizia, eu sempre explico essas curiosidades e as pessoas às vezes se perguntam, né, por que o batateiro? Bom, quem nasce em São Bernardo é batateiro, quem nasce em Santo André é ceboleiro. Isso começou com o futebol, porque na época, quando as duas cidades participavam, né, jogavam juntas, tinha a partida de futebol, uma maneira saudável, entre aspas, de eles chamarem um ao outro era por conta dessas produções que havia mais no município que no outro. Então, por exemplo, sem insultar nem nada, porque era rivalidade, não era briga, mas era uma coisa saudável antigamente, né? Então, era o batateiro do bernardense e o ceboleiro do Santo André. Teve algumas brigas em que um jogava cebola no outro jogava batata, mas enfim, no começo isso soava um pouco como pejorativo, mas hoje é motivo de orgulho para quem nasce. Hoje é motivo de orgulho, com certeza. Eu sou batateira. Eu também. Nós somos batateiros, com né? certeza. E, então esse programa você estava falando que é então sobre essa a parte da cidade mesmo, da colonização da cidade, né? Isso. Começou com a ideia de resgatar um pouco isso, né? Uhum. Porque muitas famílias já estão aí, sei lá, terceira, quarta geração, são os bisnetos, os tataranetos, que ainda estão aqui, ainda trabalham aqui em São Bernardo para a evolução da cidade, né? Fato. E tem também muitos fatores que falam sobre a evolução da cidade, né? Que divulgam, mas que não tem diretamente a ver com famílias, mas é tudo o mesmo universo, né? Porque a gente que mora aqui e que gosta da cidade, a gente vive a cidade. Exatamente. Por isso que eu quis, né, montar um programa mais ou menos nesse sentido, nessa temática. Legal. Eu sei que você tem um hobby, o antigomobilismo, é isso mesmo? Sim. Sempre quando tem eventos de carros antigos eu vou. Já tive carro antigo também. Sou amigo de muita gente que participa dos clubes, que é presidente, pessoal do mercado de peça, de miniatura, são todos o meu universo. Porque quem gosta de história acaba gostando de história de várias coisas, né? Então, uma das minhas paixões é o antigomobilismo. É verdade isso, a gente acaba se apaixonando pela arquitetura, né, antiga.
no caso os carros antigos. Para encerrarmos essa entrevista, Fabinho, eu gostaria que você falasse um pouco sobre este livro que você trouxe, porque o título dele me chamou a atenção. Sem Limites para Sonhar. Bom, esse é um livro que eu lancei quando eu tinha 13 anos de idade. Ele tem crônicas na primeira parte e poesias na outra parte. E nele são textos pequenos, a pessoa não precisa ler o livro de uma vez só, porque hoje em dia, com a correria toda que a gente tem, se a gente pegar um livro que a gente vai ler do começo ao fim, corre o risco de não terminar. Quando o livro tem textos pequenos, que você, em 5, 10 minutos, você consegue fazer a leitura e concluir o que você estava lendo, né? Então, você pode começar de onde quiser depois, não tem problema. Então, ele foi um livro já pensado nisso, embora lançado lá em 2001, né? E até hoje é um livro que tem procura, tem público, é um dos livros que o pessoal mais vem perguntar sobre. Então, para encerrarmos, se você me permite, eu abri numa página aleatoriamente e apareceu aqui autoajuda. Aí eu vou ler um trechinho aqui À vontade. para o meu público. Não se entristeça, seja otimista, tente sempre e não desista. Autoajuda-se, ajude a si mesmo. Seja alegre, pois quem se ama sorri. A vida é um dos melhores presentes para quem sabe utilizá-la. Ela não dura eternamente, saiba amá-la. É preciso se autoconhecer, conheça a si mesmo. Vale a pena se ver. Tenha amigos, faça amizades, autoconheça as suas verdades. Não vale nada ser ajudado só por outro alguém. Portanto, autoajude-se você também. Nossa, legal, muito legal. E você vê, com 12 anos de idade, eu acho que antes esse texto foi feito, porque quando eu lancei o primeiro livro, que é aquele que comecei com 5 anos, foi até os 12, eu já estava preparando esse daí. Tanto que saiu um ano, o outro no outro. A pessoa fala, nossa, mas tinha essa idade? Eu falei, Maturidade, né? Uma coisa precoce mesmo para a idade, né? Estava na pré-adolescência quando você produziu esse livro, né? Assim, boa parte desse livro. Claro, né? E você vê, a autoajuda era uma coisa que na época estava começando a aparecer. Então eu comecei a escrever sobre. Que hoje nós temos vários livros de autoajuda. Tem um segmento, lá você vai na livraria, você encontra uma enorme prateleira muito grande, verdade. Fábio, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Amigos do Café com Personalidade, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a minha equipe de produção, aos nossos parceiros e agradeço especialmente a Deus por estar com a gente todos os programas, nos dando luz, nos dando força e saúde. Obrigada a vocês também pela audiência. Não esqueça de deixar o like e inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima semana.